Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para batermos um papo e hoje eu quero falar sobre o empata. Você já ouviu falar dessa palavra? Empata ou sensitivo. Quero trazer aqui algumas características destes seres tão especiais e que às vezes são incompreendidos. Eu sou uma empata, por isso entendo bem do que estou falando. Vou ler aqui para vocês algumas características. Ser uma pessoa sensitiva ou empata significa ter a capacidade de perceber e ser afetada pelas energias de outras pessoas e ter uma capacidade inata de sentir e perceber intuitivamente outros. A sua vida é inconscientemente influenciada pelos desejos dos outros, desejos, pensamentos e estado de espírito. Ser um empata é muito mais do que ser altamente sensível e não está limitado apenas às emoções. Pessoas mais sensitivas, podem perceber sensibilidades físicas e impulsos espirituais, bem como apenas saber as motivações e intenções de outras pessoas. Então vamos ao primeiro traço comum nessas pessoas. Os sensitivos sabem coisas sem lhes ser dito. É um conhecimento que vai além da intuição. Mesmo que essa seja a forma como muitos poderiam descrever o saber, quanto mais sintonizados eles são, mais fortes este dom se torna. O sensitivo sabe. Às vezes as pessoas dizem assim, que não, eu não percebi isso de fulano, dessa situação. Como é que você descobriu? O sensitivo não sabe responder. Ele só sabe que sabe. Vamos então à segunda característica. Locais públicos. As dificuldades que eles sentem nos locais públicos. Estar em locais públicos pode ser esmagador ou avassalador para eles. Lugares como shopping, supermercado ou estádios, onde há uma grande quantidade de pessoas ao redor, pode preencher o empata com as emoções turbulentas vindas de outras pessoas. Imagine uma pessoa que sente a energia dos outros e uma multidão próxima, ele sentindo tudo junto. Veja que avassalador, que turbulência para a vida dessa pessoa. E enquanto a pessoa não descobre, é um tormento na vida dela, porque ela não sabe de onde vêm essas emoções. Vamos ao terceiro ponto. Sentir as emoções, já até falei um pouquinho, e tomá-las como suas. Este é um grande fardo para os sensitivos. Alguns deles vão sentir emoções vindas daqueles que estão perto, e outros poderão sentir as emoções de pessoas a uma grande distância, ou até ambos. Os empatas mais sintonizados irão saber se alguém está a ter maus pensamentos sobre eles, até mesmo a uma grande distância. E isso é tão difícil para a gente, porque às vezes perguntam, por que você não gosta ou não se sente bem na presença daquela pessoa? A gente sente, a gente sabe. Vamos ao quarto ponto. Não violência. Assistir violência e crueldade ou tragédias na TV pode tornar-se insuportável. Quanto mais sintonizado um empata se torna, pior se torna o ato de ver TV. Pode acontecer eventualmente este ter de parar de ver televisão
e ler jornais por completos. Eu acrescento aí filmes de terror, violência doméstica, as violências que a gente vê na rua, roubo, assassinato. Tudo isso acaba com as nossas emoções. Se a gente não estiver ali, ó, em oração, em meditação, a vida fica muito difícil pra gente. E a gente acaba caindo em depressão mesmo. Por isso que o empata às vezes adora ficar sozinho. Premonição. O empata sabe quando alguém não está a ser honesto. Se um amigo ou um ente querido lhe está a dizer mentiras, ele sabe disso. Embora muitos sensitivos tentam não se focar muito nesse conhecimento, porque sabe que um ente querido está a mentir, saber que um ente querido está a mentir pode ser doloroso. Então, às vezes é melhor disfarçar, né? Se alguém está a dizer alguma coisa, mas ele se sente ou pensa de outra forma, o empata simplesmente sabe que pra gente saber, basta a gente olhar nos olhos da pessoa, se está falando a verdade ou não. Não é muito fácil, mas nós nascemos assim e nós temos a obrigação de nos acolhermos. Antes de qualquer pessoa nos acolher, nós temos esta obrigação. O sexto traço, ressonância. Captar os sintomas físicos de outra pessoa. O empata pode desenvolver as doenças de outra pessoa. Constipações, infecções oculares, dores no corpo, outras dores, especialmente aqueles que são mais próximos, um pouco como as dores de simpatia. Sétima característica: distúrbios digestivos e problemas nas costas. O chakra do plexo solar tem base no centro do abdômen e é conhecido como a sede das emoções. Este é o lugar onde os empatas sentem a emoção de entrada do outro. Este é o lugar que ele sente enfraquecer. Isso pode enfraquecê-lo muito se ele, eu digo mais uma vez, se ele não se cuidar. Quando ele passa a se cuidar, a vida se transforma numa beleza. Eventualmente, isso pode trazer problema para ele, né? Os problemas nas costas podem se desenvolver porque quando uma pessoa que não tem conhecimento, que é um empata, e não está preparada, estará quase sempre sem chão. A gente recebe aquela emoção, não sabe de onde vem, então a gente acha que aquilo é da gente, é nosso, fica sem chão, desequilibrado. Compaixão. Sempre, essa é a oitava característica. O empata sempre tem a tendência de olhar os oprimidos. Qualquer sofrimento que ele percebe em outra pessoa, ele traz dor emocional. Qualquer injustiça chama a atenção e a compaixão de um empata. Característica 9. Válvula de escape. Outros irão querer descarregar os seus problemas, até mesmo estranhos. Um empata pode se tornar uma lixeira para questões e problemas de toda a gente. E se não tiver cuidado, pode acabar como utilizando esses problemas como seus próprios. Às vezes a gente toma as dores dos outros. Não faça isso, empata. Já basta as suas. Com o amadurecimento e com o autoconhecimento, a pessoa vai aprendendo a se defender. E tem coisa boa também em ser um empata. Tem as suas alegrias. Fadiga. Muito cansaço. Fadiga constante. Sensitivos muitas vezes ficam sem energia.
seja dos vampiros de energia ou apenas captando em demasia a energia dos outros, que até mesmo o sono não cura. Muitos são diagnosticados com fadiga crônica ou até fibromialgia, e às vezes alguns traduzem essa característica como preguiça, que às vezes a gente se cansa demais e quer ficar ali deitadinha, recolhida, né? Só Deus e a gente sabe como é, né? Como são as coisas, né? Por isso, o valor do autoconhecimento, para você se respeitar, se amar em primeiro lugar e aprender a administrar, direcionar a sua vida de uma forma que você seja feliz, ok? Vícios e viciações. Personalidade possivelmente viciada, álcool, drogas, sexo, são, para citar apenas alguns vícios a que os empatas podem recorrer para bloquear as emoções dos outros. É uma forma de autoproteção, a fim de se esconder de alguém ou de algo. Pode não se tornar um vício, mas em menor escala, hábitos regulares. A pessoa não sabe o que está sentindo. A pessoa não sabe que quantidade, que turbilhão de emoções são aquelas. Não sabe como lidar. Corre o risco de correr para as drogas. De se refugiar numa compulsão. De se esconder em um vício. Cura. Atração para a cura. As terapias holísticas e todas as outras coisas metafísicas, embora muitos sensitivos gostassem de curar os outros, podem acabar por se afastar dessa vocação, mesmo tendo eles uma capacidade natural para isso. Depois de se terem estudado e formado, porque eles carregam muito daqueles que eles estão a tentar curar. Eles puxam, né, a energia, se colocam no lugar da pessoa. E se não for um empata já amadurecido, pode carregar, pode ser uma dor muito forte, um peso muito grande, ele trabalhar com essas curas. Qualquer coisa que tenha uma natureza sobrenatural é de interesse para os sensitivos e não se surpreende ou ficar chocado facilmente. Mesmo com uma revelação por muitos outros consideraria impensável, por exemplo, os empatas teriam reconhecido o mundo seria redondo, quando todos os outros acreditavam que era plano. Então, muitas vezes as pessoas ficam admiradas que a pessoa tem um conhecimento que ninguém imagina. Poxa, porque eu não pensei nisso antes? Aquilo ali já está. Eu percebo que a gente tem muita facilidade para puxar essa energia cósmica, esse conhecimento que vem do cosmos e que está aí à disposição de todos os outros, mas o empata tem mais essa facilidade para trazer. Ainda bem, eu gosto dessa. E os empatas sabem disso, ó, especialmente se eles não sabem da sua capacidade e habilidade da empatia. Então, muitas vezes eles se afastam, por exemplo, das curas, dos processos, da sua família. Se afastam porque eles não sabem que são os ele não sabe que é um empata. E isso faz com que eles se sintam muitas vezes incapazes de viver em sociedade, porque são muito diferentes. Os empatas são diferentes e incompreendidos muitas vezes. Criatividade. Cantar, dançar, atuar, desenhar ou escrever. O empata terá uma forte veia criativa e uma imaginação muito fértil. Natureza. Amor pela natureza e pelos animais.
Estar ao ar livre na natureza é uma obrigação para os sensitivos, e os animais de estimação são uma parte essencial da sua vida. Podem não ter, porque acredita que eles devem ser livres, mas tem grande carinho e proteção por eles. Solidão, meu forte. Necessidade de solidão. Um empata vai agitar-se e ficar louco se ele não receber algum tempo de silêncio. Isto é ainda muito evidente em crianças empáticas. Prestem atenção nas suas crianças. Pode evitar muito sofrimento. Se a criança gosta de ficar um tempinho sozinha, não gosta de muito barulho, deixa a criança. Cada um funciona de uma forma. Tédio. Fica entediado ou distraído facilmente se não for estimulado nas tarefas mais rotineiras. Trabalho, escola e vida doméstica têm de ser mantidas interessantes para um empata, ou eles desligam-se delas e acabam a sonhar, a rabiscar ou a procrastinar. Propósito. Considera impossível fazer coisas que não gostam, como no anterior. Parece que eles estão a viver uma mentira por fazê-lo. Nada com fingimento dá certo com um empata. Não peça para um empata mentir, ele não sabe. Para forçar uma empata a fazer algo que ele não gosta, através da culpa, ou rotulando-o como passivo, servirá apenas para fazê-lo ficar infeliz. É por esta razão que muitos sensitivos ficam rotulados como sendo preguiçosos. A gente só faz o que ama. Enquanto não se descobre empata, vai fazendo para agradar os outros, mas não está feliz. Engajados, luta pela verdade. Isso torna-se predominantemente quando o empata descobre seus dons de nascença. Quando qualquer coisa que seja, ele sente que está completamente errada. Buscadores. Sempre à procura de respostas e conhecimento. Ter perguntas sem resposta pode ser frustrante para um empata. E eles vão esforçar-se sempre para encontrar uma explicação. Se eles têm um conhecimento sobre algo, eles irão procurar confirmação. O lado mal disso pode ser a sobrecarga de informações. Somos assim mesmo. Somos buscadores desde sempre. E isso ajuda o empata a se conhecer também. Um espírito livre. Gosta de aventura, liberdade, viagens. Os sensitivos são espíritos livres. Liberdade é tudo na vida de um empata. A liberdade de ser você. A liberdade de pensar. Organizadores. Abomina a desordem. Ela traz uma sensação ao empata de peso e bloqueia o seu fluxo de energia. Não tenho muito essa característica, não. Sonhador. Já fui muito. Adora sonhar acordado. O empata pode olhar para o espaço por horas, ficando num mundo muito próprio e de muita felicidade. Inovadores. Acha rotina, as regras ou o controle aprisionante. Qualquer coisa que tire a liberdade é debilitante para o empata. O empata precisa ser incentivado desde cedo a ser ele mesmo. Mesmo que você não concorde, mãe, com a forma de ser do seu filho, permita que ele seja o que ele veio para ser. Jung diz que cada um tem a sua forma de funcionar. E o empata tem a dele. Transporte. Propensão para carregar peso sem necessariamente se desgastar. O excesso de peso é uma forma de proteção para impedir a chegada das energias negativas que tem tanto impacto sobre si. Escuta. Excelente ouvinte. O empata não vai falar de si, a menos que seja para alguém em quem realmente confia. Ele gosta de conhecer e aprender com os outros genuinamente cuidar.
Não sei se eu tenho muito essa característica, não. Às vezes eu gosto de falar. Intolerante ao narcisismo. Intolerância ao narcisismo, embora sensato e generoso e muitas vezes tolerante para com os outros, os sensitivos não gostam de ter pessoas ao seu redor excessivamente egoístas, que se colocam em primeiro lugar e se recusam a considerar os sentimentos dos outros ou pontos de vista diferentes do seu. Sensíveis ao calendário, a capacidade de sentir os dias da semana. O empata sentirá o sentimento de sexta-feira, que ele trabalha sexta-feira, quer ele trabalhe sexta-feira ou não. Eles captam sobre como o coletivo se está sentindo. O primeiro par de dias de um longo fim de semana de feriado, Páscoa, por exemplo, pode ser sentido por eles como se o mundo estivesse sorrindo calmamente e relaxadamente. Domingo à noite, segunda-feira e terça-feira de uma semana de trabalho tem um sentimento muito pesado. O empata, ele sente o que está acontecendo em torno do planeta. Ele sente os sentimentos do coletivo. Às vezes, na maioria das vezes, ele não sabe que sente isso. Ele só sente o peso daquilo. Ou a alegria, né? A sensação de leveza. Renovadores. Não vai optar por comprar antiguidades ou coisas em segunda mão. Qualquer coisa que tenha sido pré-propriedade carrega a energia do proprietário anterior. Um empata vai mesmo preferir ter um carro ou uma casa nova, se eles estiverem numa situação financeira que lhe permita fazê-los sem energia residual. Eu não tenho essa característica do empata. Eu gosto muito de coisas de brechó. Não me importa que seja usado, porque a gente pode limpar qualquer energia. Você joga para a mãe terra a energia de outra pessoa que esteja em um objeto. Alimentação. Sente a energia dos alimentos. Muitos sensitivos não gostam de comer carne ou aves, pois eles podem sentir as vibrações do animal, especialmente se o animal sofreu, mesmo se eles gostarem do seu sabor. Ainda como, mas estou mudando isso. 30. Estamos chegando ao final. Pode parecer mal-humorado, tímido, indiferente, desconectado. Dependendo de como o empata se sente, isso irá influenciar com que cara eles se mostram para o mundo. Eles podem ser propensos a mudanças de humor. E se eles captaram energia muito negativa, aparecerão calados e insociáveis, parecendo mesmo miseráveis. Uma característica que eu tenho muito. Um empata detesta ter de fingir ser feliz quando está triste. Não suporto fingir. Isso só aumenta a sua carga, torna o trabalho no setor de serviços, quando é preciso fazer o serviço com um sorriso, muito desafiador. E pode fazê-lo sentir como que se escondendo debaixo de uma pedra. Deslealdade, fingimento, mentira não cabem na vida de um empata feliz. Se ele precisar fingir socialmente, sei lá, para manter a amizade, para poder se adequar, porque a sociedade não está preparada para aceitar o outro como ele é. Se o empata tiver que fingir, por exemplo, para se adequar a um casamento, a uma amizade, ele vai transmitir isso através do seu humor, do seu rosto, do seu olhar. Se o empata sorri, é porque ele está feliz. Se o empata te abraça, é porque ele gosta de você. Eu amo ser empata. Já sofri muito e às vezes sofro um pouco com esse negócio da gente captar a energia. Mas eu gosto muito de ser um empata. Eu gosto de quem eu sou. Eu amo quem eu sou. Se você é um empata e está ouvindo isso, se aceite. Honre quem você é. Honre os seus dons.
porque a gente não sente só coisa ruim, só coisa negativa. O cosmos manda respostas maravilhosas para as nossas mãos. O empata é uma antena que puxa não só negatividade, ele puxa as respostas que você pedir, que você quiser saber. Agradeça a Deus o dom que você recebeu e saiba, você é maravilhoso. Apenas se aceite, se acolhe e se ame. Não espere este amor, este acolhimento de ninguém. É entre você e Deus. Ok? Um abraço, querido empata.